tenho a convicção de que eu sempre lutei pelo lado bom, né? Ao lado dos trabalhadores, ao lado dos excluídos. Eu nasci na cidade de Içara, né? Município de Içara, que na época ainda era distrito de Criciúma. Meus pais eram Anselmo Fortunato Dias e Cândida Borges Dias. Eu tive 6 irmãos, o único ainda que sobrevive sou eu. E morei até 10 anos, eu creio, lá em Içara, e depois eu fui estudar. Eu frequentei o seminário Nossa Senhora das Dores, na cidade de Turvo, da ordem religiosa Servas de Maria. Eu fiz lá o meu curso secundário. Do seminário eu vim estudar em Florianópolis, em 1959. Aqui eu fiz o clássico, né? Aonde isso? No Instituto de Educação Dias Velho. Depois entrei na Faculdade de Direito através do vestibular, que na época ainda se fazia oral e escrito. A faculdade funcionava aqui na Esteve Júnior. Ainda hoje está lá o prédio. E só em 61 é que foi criada a Universidade Federal de Santa Catarina. E ainda demoraram alguns anos para a construção do campus. Mas quando eu cheguei em Florianópolis, eu como logo entrei na política estudantil também, né? Nesse período eu fui presidente da União Florianopolitana de Estudantes, União Catarinense de Estudantes Secundários, e fui vice-presidente da UBS, da União Brasileira de Estudantes Secundários. Fiquei até 1962, quando eu me elegi vereador. Estudava aqui e fui candidato a vereador lá em Içara, pelo antigo PTB. Eu tinha uma participação muito grande de ajudar, de colaborar junto ao Sindicato dos Mineiros de Criciúma, que era o sindicato da época, era um sindicato muito forte, foi um dos sindicatos mais bem organizados do Brasil. Era a única categoria profissional no Brasil que tinha salário profissional. E era um sindicato reconhecidamente dos mais politizados do Brasil. Então, eleito vereador, eu estudava aqui e era vereador lá. Então, eu ficava aqui a semana e quinta-feira, sexta-feira ia para lá. As sessões da Câmara eram às segundas-feiras. Assistia a reunião da Câmara e me deslocava para Florianópolis. Então foi uma vida muito intensa, participativa, né? Na época governava o Brasil, em 60 até 60, o presidente Juscelino Kubitschek, que tinha como vice-presidente o depois presidente João Goulart. Com o final do mandato do presidente Juscelino, elegeu-se Jânio Quadros. Na época não era automática a eleição do vice. Você votava para presidente e para vice-presidente da República separadamente. O João Goulart era candidato a vice-presidente do Marechal Henrique Teixeira Lott, que era um grande líder militar nacionalista. O Jango, que era vice do Marechal Teixeira Lott, se elegeu com o Jânio Quadros. O Jango fez mais votos para vice-presidente do que o presidente Jânio Quadros. O Jânio Quadros renunciou em 1962, né? E automaticamente, pela sua renúncia, assumiria a presidência o presidente João Goulart. E aí a gente viveu o momento mais importante cívico da história brasileira. Era governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Os militares, o Jango, era vice-presidente, estava presidindo uma missão oficial na China. O Brasil ainda não tinha relações oficiais com a China. E os militares, um grupo de militares, alegou que o Jango não podia assumir presidência porque era comunista, porque estava na China. E empossaram o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, decretando oficialmente a posse dele. O governador Brizola, através de uma rádio, a Rádio Farroupilha, ele morava no Palácio Piratini, requisitou a Rádio Farroupilha, colocou nos porões do Palácio Piratini e começou uma grande campanha pela legalidade, respeito à Constituição. Não tínhamos televisão ainda nacional naquela época. E com a rádio, ele emocionou a nação.
tivemos o maior movimento cívico da história brasileira, em que os brasileiros foram para a rua, abortaram o golpe, que já havia sido deferido, tiveram que voltar atrás, e aí engendraram uma saída menos desonrosa a eles militares e compuseram um acordo criando o parlamentarismo no Brasil. O presidente João Goulart veio de Pequim, Paris, Buenos Aires, Brasília, e tomou posse dia 7 de setembro sob o regime parlamentarista. Como no sul do Brasil a maior autoridade militar era sediada em Florianópolis, que era o 5º Distrito Naval, aqui comandava as tropas federais, porque estava se montando um confronto. Estava previsto um embate ali no Morro dos Cavalos. As tropas do 3º Exército, que aderiram à campanha da legalidade, se deslocaram até Criciúma. E as tropas do outro lado, em Florianópolis. Então, as tropas estavam lá preparadas, aguardando a determinação superior para esse confronto. Então, a gente conviveu muito lá, porque eu estava aqui em Florianópolis, nós fugimos. Porque como aqui era a sede da direita do golpe, nós fugimos. Eu voltei para Criciúma. Andamos pelo meio dos matos aí, e chegando lá, a gente participou muito lá com as tropas do Rio Grande do Sul, da legalidade, que sediaram-se ali. Então, houve a população levava alimentação, a população, né, participava muito ativamente com a presença deles lá. Nesse meio tempo, engendrou-se aí esse plano do parlamentarismo. Mesmo contra a vontade do governador Brizola, estabelecer esse acordo, o Jango concordou, voltou, tomou posse no dia 7 de setembro. E ele tomou posse com a promessa de se fazer um plebiscito para ouvir a opinião pública se queria presidencialismo ou parlamentarismo. O plebiscito foi realizado uns 5 meses depois e 98% optou pelo presidencialismo. O presidente João Goulart tomou várias medidas que desagradavam setores conservadores, né? Até que tivemos o desfecho do golpe militar de 64. E que hoje é do conhecimento público, né? Que os Estados Unidos publica de 20 em 25 anos todos os documentos secretos. Estão ali oficialmente, né, a participação dos Estados Unidos na derrubada do presidente João Goulart. O presidente João Goulart temia em criar no Brasil um novo Vietnã e preferiu abandonar o governo porque provocar no Brasil uma guerra fratricida. Aí veio o golpe militar, eu era vereador, eu tive meu mandato cassado pela Câmara de Vereadores. Só o senhor ou todos os vereadores? Não, só eu, no caso, e Sara, né? Eu era subversivo. Então a Câmara de Vereadores me cassou mediante um ofício enviado pelo coronel presidente do IPM, Inquérito Policial Militar, que eu estava preso. E sem instauração de nenhum processo legal, resolveram me cassar. E o senhor foi preso? Eu estava preso, fiquei 1 ano preso, né? Tive o mandato cassado. Em Sara mesmo? Eu fui preso em Criciúma. Nós ficamos presos em Criciúma, aí foram presos em torno de umas 100 pessoas. E nós ficamos presos em Criciúma até, acho que de março a setembro, depois fomos transferidos para Curitiba, até o julgamento pela 5ª Região Militar. Fomos absolvidos, aí fomos soltos. Não chegou a ser torturado ainda? Na época ainda não havia tortura psicológica, né? Que nós iríamos ser enviados para a Ilha das Cobras, íamos ser fuzilados, todo um clima. Vocês viviam assustados? Eu era tão jovem que aquilo tudo... Quantos anos o senhor tinha? Eu devia ter 23 anos. Fomos soltos aí em dezembro de 64. E aí, nesse meio tempo, lá foram instaurados processos, né? Eu era auditor fiscal, fui demitido. Eu sofri todas as punições possíveis. Ocorre que solto, como
só tinha poderes para caçar mandato o presidente da República pelo ato institucional número 1. Eu entrei com mandado de segurança e foi anulado o meu processo, a minha cassação. Em janeiro, eu fui eleito presidente da Câmara por aqueles mesmos que me cassaram. Eu fui eleito, aceitei e renunciei, que eu não aceitava ser eleito por covarde. Aí vem aquela coisa de juventude que não resta aqui lembrar. E eu continuei na política, né? Eu fui eleito depois presidente do PTB de Criciúma. Foi a irmã diretora do colégio lá em Criciúma pedir que meu filho deixasse de estudar na escola do colégio, porque eles eram filhos de comunistas. Eu conheci Leonel Brizola na campanha da legalidade como vice-presidente da UBS. O Brizola fazia uma grande jornada cívica pelo Brasil, nas universidades, defendendo a democracia, defendendo as reformas de base, né? As reformas de base. Então, tínhamos muito a ver, a UNE e a UBS participavam muito desses movimentos, eram parceiros dos atos. E aí nós tivemos a campanha, porque a ditadura não acabou os partidos de pronto, manteve os antigos partidos. Então nós, trabalhistas, continuamos existindo. E aí vieram as eleições de 65. O PSD e o PTB eram aliados históricos no Brasil. E nós realizamos uma aliança aqui no Estado, como no Brasil. Nós ganhamos eleições em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, vários estados. E aqui foi feita uma aliança PSD-PTB, social-trabalhista. Se elegeram naquela época o governador Ivo Silveira e vice-governador Francisco Roberto da Linha, que era deputado estadual do PTB, como vice-governador do Ivo Silveira, mais conhecido como Chico da Linha, médico aqui de Brusque. E aí, o setor mais duro da ditadura não aceitou. Como é que nós fizemos uma revolução? Para excluir essa gente do poder, eles vêm e ganham a eleição nas nossas barbas. Aí vamos anular a eleição. Mas houve lá um gênio inteligente lá, disse, não precisa anular a eleição. Acabamos com os partidos. Acabaram os partidos, criaram 2 partidos. Porque teriam que fazer uma demonstração para o mundo de que vivíamos uma democracia. Tanto que haviam partidos políticos. Era a Arena, e o MDB, que era considerado o partido do sim senhor e o partido do sim. E nesse meio tempo, aí caçaram o Francisco da Linha também. E nós não tivemos outra chance do que não fundar e ingressar no MDB. E nós tínhamos um slogan que dizia, vote no MDB, você sabe por quê. Ali ingressaram os comunistas, os trabalhistas, os socialistas, gente que por um motivo, por discordância local, por discordância da política municipal, eles começaram a ingressar no MDB. E o MDB foi crescendo. E com o nosso discurso também dizíamos o seguinte, nós vamos voltar, quando conseguir restabelecer a democracia, cada um volta para casa, os antigos partidos aos quais pertenciam. Em 66 houve eleição para o Legislativo, porque até 69 nós vivíamos uma relativa democracia. Eu fui candidato a deputado estadual, me elegi deputado, fui o único deputado da região carbonífera e Vale do Araranguá do MDB eleito e vim para a Assembleia mantendo sempre, como até hoje, eu mantenho as mesmas posições, defendo os mesmos princípios e não creio que os faço erradamente. Veio a posse
tomamos posse normalmente. E em 68, houve um discurso na Câmara Federal do Márcio Moreira Alves, deputado do Rio, proclamando a fazer uma abstinência sexual às mulheres dos militares. É um gesto. Isso criou, mais uma vez, na linha dura da ditadura, uma resistência. Transformar aquele discurso numa crise, que era uma ofensa às Forças Armadas, aquela coisa toda. Era presidente o Costa e Silva, creio, que adoentou-se. Aproveitaram a doença do Costa e Silva, mandaram embora e decretaram um ato número 5, restabelecendo o poder de um triunvirato, que eram os 3 ministros militares da linha dura, e restabeleceu-se o processo de cassação. 13 de março de 69 eu tive meu mandato cassado e os direitos políticos suspensos por 10 anos. Em 67, 68, o jornal que tinha maior penetração em Santa Catarina era o Correio do Povo, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Né? A equipe de repórteres, de jornalistas do Correio do Povo vieram a Lauro Miller, que tem lá mineração de carvão, do grupo Catã. Em 64, 66, eu acho, por ato do golpe, eles acabaram com a estabilidade. Os trabalhadores, ao atingir 10 anos, eles tinham estabilidade no emprego. E eles acabaram com a lei da estabilidade e criaram o Fundo de Garantia. Mas o trabalhador, para mudar de regime, ele tinha que fazer a opção. Como os trabalhadores com mais de 10 anos estimulavam os novos a não aderirem ao novo sistema, a dona da mina não deixava os trabalhadores efetivos baixarem a mina, ir lá para as galerias, trabalharem para não influenciar os outros. Como eles tinham que cumprir um horário de 8 horas na época, eu creio, eles ficavam, nesse período, num galpão onde eram guardados dinamites para detonação das minas. Houve uma denúncia, não sei de quem, e o Correio do Povo mandou seus repórteres fazer uma reportagem sobre essa irregularidade. Eles vieram, chegaram lá, foram descobertos. Eles tinham uma polícia particular, da presença dos jornalistas, e foram atrás dos jornalistas. Os jornalistas tiveram que fugir, foram pelos eucaliptos até Uruçanga a pé. Chegaram lá, a direção do jornal Correio do Povo me telefonou, pediu se eu não concedia uma audiência para os jornalistas, e eles trouxeram os jornalistas e eu ouvi os jornalistas e fiz a denúncia da Assembleia, na tribuna da Assembleia, das irregularidades que os jornalistas sofreram por estar lá tentando levantar uma irregularidade. E, é claro, isso foi o ato que determinou a minha cassação. Mas não foi preso? Não fui mais preso. Voltei a estudar, né, então, porque aí não tinha mais o que fazer, eu era estudante, a minha mulher também era estudante, eu não tinha emprego, eu fui vender livro e estudar. Voltei à faculdade de Direito. O senhor tinha parado? Tinha cancelado meu curso, voltei, me formei e fui advogar na cidade de Criciúma. Minha mulher continua aqui estudando, porque ela está na faculdade federal. O senhor se casou no meio dessa turbulência toda? Eu casei depois da prisão, em 65. Então o senhor teve seus filhos em Criciúma? O primeiro, meu filho, nasceu em Criciúma, o segundo nasceu aqui. O senhor tem 2 filhos? 2 filhos, homem. E eles seguiram a... Não, eles sentiram muito, né? O meu filho foi por um movimento de um grupo da direita de Criciúma, que foi a irmã diretora do colégio lá em Criciúma, pedir que meu filho deixasse de estudar na escola do colégio.
porque eles eram filhos de comunistas. Ele sofreu isso? Também sofreram, né? Eles sentiram. Isso é do processo. Você, quando entra numa guerra, é para ganhar ou para perder. Eu tenho a convicção de que eu sempre lutei pelo lado bom, né? Ao lado dos trabalhadores, ao lado dos excluídos, né? Ao lado daqueles que... Eu tenho uma formação democrática, cristã. E mesmo assim, num colégio religioso, seus filhos ainda sofreram? A irmã pediu que nós tirássemos, nós não tiramos. Era um filho só dos dois? Na época, só um filho. Como é o nome dos seus filhos? Marcelo e Rodrigo, que são o meu orgulho. Eu trabalhei com o Brizola, eu sou o secretário-geral do PDT, ele era presidente do PDT. Quando eu chegava na frente dele, eu o tratava como uma figura. Eu não era um igual para mim. Ele era estava num pedestal. A Lei da Anistia Política foi promulgada em 1979 no governo do presidente João Batista Figueiredo, para reverter punições aos cidadãos brasileiros considerados criminosos políticos pelo regime militar. Com isso, Manuel Dias teve os direitos políticos restabelecidos. E aí eu vim para cá. Eu peguei o meu escritório, tinha lá um Milton Mendes, que depois foi deputado, e ele era estagiário no meu escritório, fazia faculdade em Itajaí. Dei para ele o meu escritório e vim para cá porque com a anistia eu fui readmitido como auditor fiscal. E na época eu vim para cá também para ajudar a reorganizar o PTB. O governador Brizola, que havia sido expulso do Uruguai, foi primeiro para os Estados Unidos, depois para Portugal, e lá em Portugal fizemos a grande reunião de Lisboa, onde trabalhistas que estavam no exílio, né, socialistas e trabalhistas que estavam no exílio, todos se reuniram em Lisboa e resolveram reorganizar o antigo Partido Trabalhista Brasileiro. E aí voltamos para o Brasil, veio a anistia, os anistiados voltaram, e aí o Golbery Couto e Silva, que era o ministro da Casa Civil da ditadura, era um grande articulador. Era militar, mas um grande articulador político. Ele engendrou a Ivete Vargas, que era uma antiga trabalhista. Com ela, fez um requerimento de registro do PTB e foi pelos fundos do Superior Tribunal Eleitoral e registrou o PTB em nome dela. Nós ficamos mais de 30 dias na porta do Tribunal Superior Eleitoral, de 3 em 3 se revezando, dia e noite. Porque pela lei o primeiro requerimento aqui valia. E ele foi pelos fundos, quando chegamos lá já tinha o PTB registrado. Vocês ficaram sem o partido? Sem o partido. Aí resolveu-se criar o PDT. Nós tivemos uma grande vitória com a ida do governador Brizola para o Rio de Janeiro. Começou com 2% nas pesquisas e ganhou com uma vantagem espetacular o governo do Rio de Janeiro. Então começamos no Brasil inteiro a fazer o PDT contra a vontade das duas grandes forças. Nós tivemos uma figura muito importante na vida brasileira, que era o Dotel de Andrade. Ele foi vice-governador de Santa Catarina, ele foi deputado federal, na época podia concomitantemente ser vice-governador e deputado. Foi líder do governo Jango, líder do MDB, e era muito ligado a ele, e foi uma das figuras mais importantes da montagem do PDT. Então eu participei muito lá com ele, de reuniões com o Brizola lá, e também a gente conviveu muito. Eu sempre mesmo, eu trabalhei com o Brizola, eu sou o secretário-geral do PDT, ele era presidente do PDT.
Eu diariamente tinha que conversar com ele sobre o partido, despachos, assinaturas, mas durante esse período todo, quando eu chegava na frente dele, eu o tratava como uma figura. Eu não era um igual para mim. Ele estava num pedestal. Então eu convivi muito com ele, trabalhei muito com ele. O senhor chegou a atuar no governo dele? Eu fui diretor para o Mercosul do Banco do Estado do Rio de Janeiro, do Banerj. E ele, candidato a presidente da República, ele não fez acordos, não fez concessão. Ficou por 200 mil votos, que o Lula fez a mais do que ele, impedido de ser presidente da República, e se ele disputasse com o Collor, ele ganharia a eleição tranquilamente. Já lá na abertura democrática, na campanha das diretas já, a eleição indireta do Tancredo, porque era para fazer eleição direta, se era redemocratização. Foi exatamente para impedir que o Brizola pudesse vir a ser presidente da República. Quando ele morreu, o PDT ficou com 7 deputados federais. Estabelecemos um grande trabalho de reorganização a nível nacional e o partido foi crescendo, foi elegendo mais vereadores, mais prefeitos, governadores. Estamos aí de novo. Como o PDT trabalha nas internas, vocês têm formação de novos líderes, como vocês fazem? Nós criamos a Universidade Leonel Brizola, através do sistema web. Nós ministramos cursos de qualificação política para os nossos filiados. E criamos, em homenagem à campanha da legalidade, aquela que eu me referi, a Rádio Legalidade. Então nós temos 2 instrumentos do que há de mais moderno no mundo. Nós falamos para o Brasil e para o mundo. A partir da retomada da democracia na década de 80, o senhor continuou se candidatando? Não? Eu fui candidato porque nós tínhamos que ter candidatos. Eu fui candidato a deputado estadual, mas o partido não elegeu nenhum deputado. E eu fui candidato depois a governador também. Fui candidato na última eleição da qual eu participei, foi candidato a vice-governador na campanha da Angela Min. Disputamos as eleições e depois eu não disputei mais eleições. Não pretende mais se candidatar? Não, eleições eu não pretendo mais. Nós temos já renovado bem o partido. E o que representou para o senhor assumir o cargo de ministro do Trabalho nesses últimos anos? Para mim, claro que é uma honra suprema, né? Para qualquer brasileiro. Especialmente eu que vim lá de Içara, represento um estado onde o partido não é forte. E é um compromisso a mais, porque eu mereci a confiança nacional do meu partido. Quase unanimidade, meu partido me apoiou e também a nossa bancada no Congresso Nacional. Me apoiaram, talvez como uma homenagem, não sei se eu tenho competência para isso, da vida inteira, né? Que eu dediquei a uma causa. Faltou a gente falar um pouquinho mais da sua vida pessoal. Como é que o senhor conheceu sua esposa? Quem é ela? Como é que foi até o casamento? Eu estudava em Florianópolis e iria lá, né? Periodicamente, porque eu tinha meu mandato, e nós começamos a namorar. Foi Quem é? Dalva Maria de Luca Dias. Ela foi uma parceira, né? Ela foi eu preso. Eles tinham um dia de visita, né? As mulheres, namoradas e familiares dos presos se organizaram para ir cobrar do coronel, afinal de contas. Eles vão ser para ir das cobras mesmo, ou não vão para onde? E detonaram lá que estavam se organizando, o coronel chamou a minha mulher para ir na mulher de um outro amigo meu, eram namoradas. Foram ameaçadas de prisão e vão embora e não me volte aqui. Então ela viveu esse tempo todo e casamos depois. E ela me acompanhou, foi uma parceira, uma militante, politizada, evidentemente. E foi sempre vanguarda nas grandes batalhas, nas campanhas. Tivemos sorte de ter 2 filhos espetaculares. Eles são 2 filhos que criaram as condições de eu fazer tudo o que eu fiz.
Porque se fosse filho dos problemas, se eu tivesse que estar acompanhando as suas vidas, eu não teria tido a oportunidade, talvez, nem de ser ministro. Então, eu sou muito grato a eles são dois rapazes espetaculares. Falamos todo dia em qualquer lugar do mundo que estejamos. Tenho 4 netos. O Marcelo tem um casal de gêmeos e o Rodrigo tem o Enzo e a Nicole. E o que o senhor procura passar? Procuro passar para eles o exemplo. A coisa mais importante do mundo, não tem nada mais importante do que o exemplo. Se alguém perguntasse quem é Manuel Dias, o que o senhor diria? Eu sou um brasileiro, né? Que sonha, estou vivendo, como eu digo, a minha terceira juventude. A idade se mede pela esperança, pela realização de sonhos, que tem que ser permanentes. E eu fiz a minha vida isso tudo. Não me arrependo de nada que fiz. Lamento não ter feito mais do que fiz, ter sido mais útil do que fui. Mas, na medida que o tempo me permitir e Deus não me chamar, eu vou manter esse ânimo, né? Ajudando a construir, por exemplo, o meu partido.